Mas hoje eu vou falar algo como vencer o medo. Né? Quantos medos, né, nós temos? Somos seres humanos, né? Somos filhos de Deus, cristãos, né? Sabendo que o amor de Deus ele joga fora todo medo, a gente sabe disso, né? Mas nós temos medo, né? É um ser humano. Medo do amanhã, né? Medo de não ter a provisão, medo de algum lugar alto, medo de andar de elevador, né? Cada um tem seus medos, né? Mas sabendo que Deus tem cuidado de nós, né? E o seu amor lança fora todo medo, né? E nós vamos ver um rei, né? O rei Davi, um rei que enfrentou o urso, o leão, matou um gigante, mas Davi, em seus salmos, a gente vê que Davi tinha medo, medo dos seus inimigos, medo de Saul, né? Que perseguiu tanto ele. Saul e os seus inimigos viviam perseguindo Davi. Mesmo ele tendo já matado o urso, o leão, enfrentado o gigante, né? E sabemos que tudo isso ele fez não com a sua força, né? Mas com a força do Senhor, não é? Porque com a nossa própria força a gente não vai a lugar nenhum, não é verdade? Mas com a força que o Senhor o capacitou. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre Davi, né? Sobre o Salmo 27. E esse salmo, eu e meu esposo aqui, todos os dias na nossa devocional, ele é um salmo que a gente está todos os dias recitando esse salmo, né? Todo dia meditando neste salmo, Salmo 27, né? Então, antes de falarmos desse salmo, né? Sabemos que Davi, ele venceu o medo, reconhecendo que Deus é a solução, né? E que a solução não estava dentro dele. A solução dele vencer os medos não estava dentro dele, mas a solução estava acima dele, não é? Acima dele, né? Então, Davi, ele foi corajoso, né? Ele foi destemido, né? E assim somos nós, né? Porque o Senhor fala: ser corajoso, como eu fui com Moisés, serei contigo. Não falou para Josué? Então o Senhor não mudou. Mudou? Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus. Nele não há variação. E hoje ele fala para nós que nós devemos ser corajosos, né? Corajosos. Porque o Senhor Jesus, ele venceu. E nós vamos vencer os nossos gigantes em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus, seja qual for o gigante, nós vamos vencer, não no nosso nome, mas no nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus, o grande eu sou, né? Nós vamos vencer os nossos gigantes e os nossos medos, sabendo que Deus tem cuidado de nós em todo o tempo, irmão. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Às vezes eu estou aqui em casa e falo, meu Deus, eu só pensei naquilo que eu precisava. E tu já mandaste a resposta. Senhor, eu só pensei naquilo que poderia ser resolvido e tu fosse na minha frente, tu vai na frente, desbaratando os inimigos, né? E nós vamos aprender um pouco hoje com Davi, né? Esse servo de Deus, homem de guerra, porque Davi era homem de guerra, né? Homem de guerra, mas também que teve os seus medos, também que teve as suas fraquezas, né? Porque na palavra do Senhor fala assim: neste mundo tereis aflições. O que são as aflições? São as lutas, são os medos, são as decepções. São tantas coisas que nos afligem.
dia mau. Mas o Senhor, ele falou assim, como eu venci, eu vou dar poder para vocês também vencer, né? Porque Jesus veio para desfazer as obras do inimigo, né? Ele veio para desfazer as obras do inimigo. A nossa luta constante, queridos, é de luta. Um cristão que falar para mim que não tem luta, que está tudo bem com ele, aí eu já fico meio desconfiado, né? Porque nós vivemos de luta em luta. Nós estamos no deserto, às vezes, mas no deserto o Senhor está com a presença dele, né? O deserto, o Senhor da vitória, porque a palavra dele fala: eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei, seja em qualquer situação, em qualquer problema, o Senhor jamais nos deixará. O Senhor jamais deixou Davi. E olha só o que fala aqui no Salmo 27, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Olha só Davi falando. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele ver-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuse, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsa testemunha, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Fala teu nome aí nesse versículo. Espera pelo Senhor. Ruth, meu esposo Jairo, né? Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Glória a Deus. Oh, Deus querido, nós te louvamos. Te louvamos, Pai, tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Não há Deus como nosso Deus, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto, aleluia. Glória, glória seja dado o teu nome. Tu és o Deus que guerreia as nossas guerras, as nossas batalhas. Tu vai à frente, Senhor, abrindo os caminhos, tu vai tirando os espinhos, Pai. Tu és aquele, Senhor, ó Deus, que abate o inimigo, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que nos livra, nos protege, Senhor. Tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza e tu és o nosso socorro bem presente em todas as situações. Fala conosco, amado Espírito Santo.
de Deus. Como tu ministraste neste dia todo, Senhor, esta palavra ao meu coração. Ó Deus, que tu possa ministrar o coração de cada um, Senhor, dos teus servos, das tuas servas, porque tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Tu conheces, Senhor, a necessidade. Vai de encontro a cada vida. E não permitimos, Pai, que o inimigo venha roubar esta palavra, mas que essa palavra produza frutos para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente vê aqui um salmista, né? Ele anelando pela presença de Deus. Davi anelando pelo livramento do Senhor, né? Davi esperando a resposta do Senhor para um livramento. Quantos estão esperando hoje uma resposta de Deus para uma grande solução? Eu tenho esperado uma resposta de Deus, não é? Quantos inimigos o Senhor já tem derrotado diante de nós? E muitos deles a gente nem sabe que era inimigo, né? E Deus já o destruiu, né? Quantos medos que também é inimigo, né? O Senhor já desfez. Quanta ferramenta preparada contra seu povo já foi destruída, né? No nome de Jesus, no nome de Jesus. E a gente vê aqui o Senhor, Davi falando, né? O Senhor é a minha luz, né? E a minha salvação. E a gente vê também Davi falando, né? Ele não falou, Davi não falou, eu sou forte, né? É por isso eu não tenho medo. Davi não falou isso, né? Ele poderia, ele era um homem de guerra, um homem valente, mas ele falou, olha, eu sou forte, mas eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, né? Sem Deus eu não sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Sem Deus eu não sou forte, né? Então Davi não pode falar isso, olha, eu não tenho medo porque eu sou forte, ou eu sou guerreiro, eu não tenho medo porque eu sou de um exército, né? Não, eu não tenho medo porque eu sou rico, porque eu tenho, não, ou porque eu tenho saúde, não. Davi precisava do Senhor, né? Davi precisava do Senhor e nós dependemos do Senhor. Nós precisamos dele a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Sem Deus, não tem o que fazer. Para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos, irmãos? Se só Deus pode nos socorrer na hora da aflição, na hora da angústia, na hora que os inimigos apertam, né? Seja ela doença, seja ela o que for. Qual tipo de inimigo que tem se levantado? Ansiedade, medo, angústia, tristeza, depressão. Quantos medos têm se levantado? Né? Quantos medos? Mas o Senhor fala, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, né? Eu te sustento. Oh, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz, né, que Davi, ele falou, o Senhor é a minha luz. Davi não falou, o Senhor é a luz, não, ele falou, o Senhor é a minha luz. Oh, glória a Deus, o Senhor é a nossa luz, a luz que abre o caminho, a luz que clareia, a luz que ilumina o nosso caminho, a luz que mostra a direção. Esse é o nosso Deus, ele é a luz do mundo e nós devemos ser esta luz, brilhar aonde estivermos, brilhar aonde estivermos. Glória a Deus, aleluia. E aí Davi fala, né? Deus é a luz e nele não há nenhuma trevas, lá em 1 João, né? 1:5.
Então, luz fala de verdade, santidade, né? Ilumina, radia por todo lado, né? Então, é a luz, o Senhor é a luz, e nós temos que resplandecer esta luz, né? Esta luz. Ele é o único Deus, é o nosso Deus. Ele é a nossa salvação. Davi falou aqui, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se o Senhor é a minha luz, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, por que eu vou ter medo? Davi estava se perguntando para ele mesmo, diante dos seus inimigos, os seus inimigos que vivia, né, pelejando contra Davi, e Saul também era um dos seus inimigos, né, que vivia querendo matar Davi. E ele falou: por que eu vou ter medo se o Senhor está comigo? Se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é a minha salvação, a quem eu vou temer? Mas o inimigo é tão astuto, né? Que ele começa a soprar nos ouvidos, né? Com certeza, a Bíblia não fala, mas a gente sabe que com certeza ele começou a falar para Davi: Davi, você não tem saída. Davi, os teus inimigos estão aí, Davi, você não tem saída. Mas Davi continuou profetizando a palavra do Senhor. Olha a importância de profetizarmos a palavra do Senhor já pela manhã, quando nós acordamos, né? Pela manhã eu não gosto de ouvir notícias. Não gosto, né? Porque se você já vai para o jornal, você vai ficar aflita, vai ficar angustiada com tudo que está acontecendo, né, neste mundo. E sabemos que é cumprimento da palavra de Deus, né? Sabemos de tudo isso. Então, a gente já começa a nossa devocional aqui em casa com esse texto, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, a gente vê aqui, né, que Davi falando, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a minha fortaleza, a minha fortaleza. O que é fortaleza? É um lugar seguro, não é verdade? É um lugar seguro, é a fortaleza. A cidade de Jericó era muralhas, fortaleza. Era uma fortaleza, mas aquela fortaleza diante de Deus não era nada. Oh, glória a Deus. Então, a tua fortaleza, aquilo que você está enfrentando hoje, diante de Deus, não é nada. Basta uma palavra dele, basta uma palavra do Senhor, para que essas fortalezas hoje caiam por terra em nome de Jesus. Né? E Davi continuou a profetizar, né? Continuou a profetizar a palavra: o Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu vou temer? Senhor, tu és a minha fortaleza. Então, o que o Senhor é para nós? O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa fortaleza. A quem nós vamos temer? A quem? Né? Os inimigos, aquilo que o inimigo tem soprado nos nossos ouvidos, né? Quantas coisas o inimigo sopra nos nossos ouvidos? Aconteceu algo uma vez comigo. A gente ia fazer um trabalho aqui, irmã Elizabeth, um trabalho do Dia das Mães, e estava chovendo muito, muito, muito. E aí meu filho falou: mãe, eu acho que é melhor a senhora cancelar esse trabalho. Não vai dar certo. E a gente ia fazer no sábado. E eu comecei a orar ao Senhor. Orar ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu sei que a chuva vem de ti. Eu sei, Senhor, que tu manda chuva. Mas, Pai, por favor, né? Dá-me essa oportunidade de falar para essas mulheradas aqui da rua. Dá-me essa oportunidade, Senhor. E a gente orando e orando. No sábado pela manhã, um sol maravilhoso. E eu louvei ao Senhor, levantei minhas mãos e adorei e agradeci ao Senhor, né? E saí com meu esposo para comprar as lembranças, né? Numa cidadezinha aqui perto. E fui com ele.
E a gente estava lá comprando, e eu olhei assim para o céu, tinha umas nuvens meio escuras, mas não falei nada, agradecendo. Porque às vezes o inimigo é aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente, muitas vezes, o inimigo sopra, né? Porque ele não pode saber o que você está pensando, mas ele pode soprar no seu ouvido. E se você fazer aquilo, é porque ele falou, tá dando certo, né? Tá dando certo. E aí, de repente, eu estava dentro do ônibus, vindo para casa com os presentes do Dia das Mães. E aí ele começou a soprar no meu ouvido, falando assim, olha, você já olhou a meteorologia? Você já olhou que vai chover? Irmã Elizabeth, oh, que inimigo terrível! É o inimigo das nossas almas, né? E eu, lá no ônibus, eu falei, em nome de Jesus, inimigo, você sai daqui, porque o meu Deus não vai deixar chover, porque essas mulheres que vão vir aqui vão precisar ouvir a palavra dele, não vai chover. Irmãs, foi uma bênção, não choveu, não choveu, glória a Deus, glória a Deus. Agora imagina se Davi tivesse dado ouvido ao que chegou aos ouvidos dele, teus inimigos estão aí, Davi. Olha, Saul está te procurando para te matar. Já pensou se ele tivesse dado ouvido? Mas ele profetizou a palavra, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Cai aonde? Na rocha que é Jesus. Eles caem na rocha, eles que vão cair, porque o Senhor peleja as minhas guerras. O Senhor peleja as nossas guerras, queridas. Queridos e queridas irmãs, o Senhor peleja as nossas guerras. Nós, com as nossas forças, não podemos pelejar as nossas guerras. Mas o Senhor, Ele vai na frente. Ele vai na batalha na frente. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Qual era a nossa parte? Nós vamos ver aqui, neste salmo. Nós vamos ver neste salmo, né? Ainda, olha só, a prova de Davi era tão grande, os inimigos, ele estava tão aflito, né? Que ele falou assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Oh, aleluia. Ainda que as situações se tornem fora do nosso alcance, ainda que a gente fala, Deus, não tenho o que fazer. Deus, eu não posso fazer nada. Deus, eu não vou aguentar. Aí o Senhor fala, não temas, não te espantes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Davi sabia o Deus que ele servia, irmãos. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. É o mesmo Deus, ele não mudou. O mesmo Deus que esteve com Davi, o mesmo Deus que esteve com Daniel nas covas do leão. É o mesmo Deus, ele não mudou. O mesmo Deus que mudou a nação ali, né? Quando Esther estava, aquele rei lá e autorizou para matar ali os judeus sem saber. É o mesmo Deus que muda situações. Ele não mudou. Eu tenho pedido isso para o Senhor. Senhor, muda situações. Muda, Senhor, como tu fosse com Davi, como tu fosse com Esther, como tu fosse com Moisés, com Josué. Muda, Senhor, a nossa situação. Muda, Senhor. Abate os inimigos que nos afligem. Abate, Senhor. E a palavra do Senhor nos fala, né? Que ele estava assim angustiado, né? Davi estava desesperado, mesmo sabendo que o Senhor era com ele. Ele sabia que o Senhor
Ele falou assim, olha, mesmo que venham os inimigos contra mim, não, meu coração não vai desesperar. Olha, se estourar contra mim a guerra, assim mesmo, né? Assim terei confiança, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E aí nós podemos ver como ele confunde o inimigo. Como Deus confunde? Deus é especialista nisso. Por isso que ele enviou seu filho Jesus para desfazer as obras do inimigo. Ou não é? Ele enviou Jesus para isso. Então nós vamos lá no texto, lá em Atos, capítulo, vamos meditar um pouquinho, né? Atos, capítulo 12. Capítulo 12, né, que fala quando Herodes persegue a Tiago e a Pedro, né? E aí a gente sabe que Tiago foi morto pela espada, né? E aí Herodes continuou perseguindo a Pedro. E fala assim no verso 4: tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Estava bem guardado, né? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha como é importante a oração dos santos. É importante a oração dos santos, né? Vale muito em seus efeitos. Havia uma igreja ali intercedendo. É muito importante isso, orarmos, né? Como no particular e como igreja, interceder. E nesse tempo, mais ainda, né? Do que está acontecendo no nosso Brasil. É interceder para que os inimigos caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, aleluia. E a palavra de Deus fala que, o verso 7, né? Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor e a luz iluminou. Olha a luz de Deus aí iluminando a prisão. E tocando ele no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Oh, aleluia! As cadeias vão cair das mãos hoje. Tudo que está prendendo o servo de Deus, em qualquer área que for, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o meu Deus é Deus de batalha, é Deus de guerra, é Jeová de guerra, varão de guerra. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala que Pedro despertou dizendo, levanta-te depressa, né? Pedro despertou Pedro dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, cinge e calça as sandálias. E ele assim fez, disse mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Pareceu-lhe antes uma visão. Alguma coisa impossível para o Senhor? Não há nada impossível para o Senhor. A palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Olha o Senhor desbaratando aí o inimigo, né? Olha só o Senhor desbaratando o inimigo. E a gente vai mais um pouco, né? Mais um pouco vendo aqui o Senhor desbaratando mais inimigos, mais inimigos. Nós vamos lá para Isaías. Lá para Isaías 30. Isaías 36. 14 e 36. Amém? Tendo a oração de Ezequias,
Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor. Oh, glória! Estenda diante do Senhor esse inimigo. Estenda diante do Senhor o que tem afligido as nossas almas, os nossos inimigos. Coloque diante do Senhor. Não vai agir com o seu braço forte. A pessoa Davi era guerreiro. Ele poderia agir com o seu braço forte, mas ele falou, não, a minha salvação é o Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor tem um lugar de segurança para mim. Né? Ele não agiu com as suas próprias forças, mas ele colocou diante do Senhor. E foi Ezequias aqui também, o Senhor dos Exércitos. E orou ao Senhor dizendo, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Quem é esse inimigo que tem nos afrontado? Né? Quem é esse incircunciso? Como Davi falou para o gigante. Né? Quem é esse incircunciso que tem afrontado o Deus Todo-Poderoso? Né? Quantos inimigos, queridos, têm nos afrontado? Tem nos afrontado. Né? E a gente tem que tomar posição, a gente não pode baixar a cabeça, porque temos um Deus que guerreia as nossas guerras. Se a gente abaixa a cabeça, nós não vamos vencer, mas se temos que colocar na posição, falou, Senhor, estou aqui, estou orando, estou clamando, estou jejuando, estou chorando diante de ti. Tem dia que você não tem nem força para falar nada, você só chora diante de Deus, como anda, né? Só chorou por causa da inimiga lá, por causa da penida. Chorou, 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 e Deus ouviu o seu clamor, né? Porque o anjo de Deus recolhe as nossas lágrimas, né? Então ele falou, olha, Senhor, as ameaças, olha as ameaças, olha o que está acontecendo, Senhor. E aí a gente vê a resposta, ele falando, né? Senhor, inclina os teus ouvidos. E a palavra de Deus fala que os ouvidos de Deus, eles não estão agravados para que não possa ouvir. Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir o nosso clamor. E as suas mãos não estão fechadas que não possa abençoar, mas suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Não é? A Ezequiel, ele não agiu com a sua própria força, mas ele se colocou diante de Deus. Né? Quantas vezes o cristão quer agir com as suas próprias forças? Né? Não, eu sou cristão, mas eu não sou bobo. Não é isso que eu já escutei muito isso. Eu já escutei muito isso. Não, pede a Deus. Senhor, está difícil. Olha lá o que ela falou. Olha, Senhor, está falando mau testemunho de mim. Olha, Senhor, deixa que o Senhor julgue as tuas causas. Deixa que o Senhor julgue. Deixa que o Senhor julgue. Eu já tive experiência disso, irmã. Eu já tive. De falar, Senhor, olha. E o Senhor fala, deixa que eu julgo. E no tempo certo o Senhor julgou. Julgou a causa, me deu a vitória. Oh, glória a Deus. Não é glória a Deus. Então tem horas que nós precisamos calar a nossa boca. Tem horas que nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá o fruto do Espírito. Né? Me ajude a vencer esse inimigo, Senhor. Me ajude a vencer esse inimigo. Então, Ezequias colocou diante de Deus essa carta, né? E aí, no verso 24, fala assim, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneira a cabeça por detrás de ti. Mas olha que fala aqui, ó, o verso
36. Vou pular essa parte, vou para o verso 36. A resposta de Deus a Ezequias, porque ele colocou diante do Senhor os seus inimigos. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, né? 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que eram cadáveres. Quantos? O anjo com letra maiúscula aqui, o Senhor, o próprio Deus, 185.000. Todos eram cadáveres. Um anjo. Olha, se você pedir, Senhor, envia um anjo, vai na frente, né? Ah, Senhor, vai lá. Oh, Deus, olha esse inimigo, olha essa enfermidade, olha essa dor, olha esse problema financeiro. Senhor, olha essa situação, é meus inimigos. E voltando lá para Davi, né? E aí ele falou que ele ia continuar confiando no Senhor, né? Ele ia continuar confiando no Senhor. E aí ele falou uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, o que ele pediu? Ele pediu uma coisa, peço ao Senhor. Ele pediu e buscou, né? Então, tem gente que pede, mas não busca. Tem busca, mas não pede. Tem que ter os dois juntos, pedir e buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e abre-se-vos-á. Né? Então, tem que pedir e tem que buscar os dois. Os dois têm que fazer. E aí ele pediu uma coisa linda, né? E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A presença do Senhor. Estar na casa do Senhor não é só a casa, a igreja. Aonde você estiver, você é a casa do Senhor. Se você está na sua casa, você é templo do Espírito Santo, você é casa do Senhor. Aonde você estiver, você é casa do Senhor. Busque a presença, lógico que o tempo é bom, porque a palavra de Deus fala com bom e com suave é que todos estejam em união, porque é lá que o Senhor ordena a bênção. É muito bom estar na presença do Senhor, mas é bom em todo tempo, é comunhão. Né? É comunhão, é o quê? É o secreto. É o secreto, você e Deus, Deus e você. É o secreto, é isso que Davi desejava. Senhor, eu tenho os meus inimigos, mas Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação, Tu és a minha segurança, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Mas, Senhor, eu quero mais da Tua presença. Eu quero estar na Tua presença todos os dias, Senhor, para vencer os meus inimigos. Aqueles que se levantam contra mim cada dia, queridos. Nós temos inimigos que se levantam contra nós. E nós precisamos tomar posição sobre isso. Posição. Você é servo e serva do Senhor. O Senhor já te escolheu. Você é a menina dos olhos de Deus. Não baixe a cabeça para o inimigo. Temos tristeza? Temos. Né? Temos, porque a palavra do Senhor já nos falou sobre isso. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha o que o Senhor falou para Josué. Josué, ó, meu servo Moisés é morto. Agora levanta, né? Se levanta que como eu fui com ele, eu vou ser contigo. Eu vou ser contigo, Josué. Eu vou desbaratar os teus inimigos. Como eu desbaratei os inimigos ali com Moisés, vai ser a mesma coisa contigo, mas tu tem que tomar posição. Levanta, se coloca de pé, se coloca na minha presença. E Davi, ele tinha esse anelo, esse desejo de estar na presença do Senhor. E ele falou um dia, 2 dias, não, ele falou todos os dias.
Está chorando, está sofrendo, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. A obra é dura, mas eu estou aqui, Senhor. Ah, Deus, às vezes a gente, né? Ai, Senhor, não me deixa desanimar. Ai, Senhor, às vezes estamos cansados, sobrecarregados. Não é verdade? Aí o Senhor olha para nós e fala assim, ô filha, troca o teu fardo pelo meu. Meu fardo é leve, é suave. Troca, filho, troca. Porque nós temos mesmo, querido. E a palavra do Senhor que Davi fala, né, aqui. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para o quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, aprender, tá ali aprendendo, né? Tá ali na presença do Senhor, a cada dia aprendendo do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia da adversidade, no dia mau, se nós não estivermos preparados, nós vamos sucumbir. Se estamos tendo comunhão com Deus só no domingo, né? Eu vou ter comunhão na igreja só no domingo, mas não temos o secreto com Deus, nós vamos sucumbir. Se não temos a palavra todo dia, se não temos a oração, o jejum, a gente sucumbe. A gente vai se entristecendo, as lutas vêm, a gente se acha sem força, né? Se acha sem força. E ele fala aqui, ó, pois no dia da adversidade, eu estou buscando, eu estou clamando, mesmo na dor, na angústia, no desespero, né? Nos medos, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no lugar secreto, que ninguém pode entrar lá, né? Aonde o inimigo não vai te alcançar, porque a palavra de Deus fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele nos cobre com suas asas. Estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Davi, o Senhor escondeu Davi dos inimigos, né? Então ele fala assim, olha, no lugar seguro, no recôndito do seu tabernáculo, né? No lugar seguro, ele me acolherá, ele vai me esconder, ele vai me elevar acima sobre uma rocha, né? Ele vai me elevar sobre uma rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus, né? A rocha é Jesus, é só nele que podemos nos assentar, é só nele que podemos chorar, é só nele que temos todas as coisas, é só através dele, é só através da rocha que é Jesus, é só através de Jesus. Glória a Deus. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então, Davi falou, agora eu vou o quê? Agora eu vou exaltar a minha cabeça contra os meus inimigos, eu vou louvar, eu vou oferecer sacrifício de júbilo, eu vou cantar ao Senhor, eu vou salmodiar ao Senhor. Ao Senhor. Olha só o que Davi fala aqui no capítulo 18 de Salmos, voltando um pouquinho, né? Capítulo 18 de Salmos. Como é bom falar das coisas de Deus, né? Oh, glória. Fala assim, ó. Persegui os meus inimigos e o alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os de tal ponto que não puderam levantar-se e caíram sobre os meus pés. Pois de força, ó, como ele fala, que ele não estava na força dele, pois de força me cingisse para o combate e me submetesse aos que se levantam contra mim. A força vem de quem? A força vem do Senhor, a força vem do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Cante, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Mas Davi aqui no verso 7, né? Ele falou, Senhor,
A minha voz eu clamo. Ouve, Senhor, a minha voz eu clamo. Compadece de mim, responde-me. Senhor, olha aí. Eu estou louvando, eu estou orando, eu estou fazendo a minha parte. Compadece de mim, Senhor. Ouve o meu clamor. E aí ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. O Senhor falou com Davi, Davi, busca a minha presença. Busca, Davi, é só isso que eu quero. Deixa o resto comigo. Busca a minha presença, Davi. E aí ele falou, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E nesses últimos tempos, nós temos que estar buscando a presença do Senhor, todo tempo. Às vezes eu estou aqui em casa, né, falando com Deus, e às vezes Deus, e o Senhor fala, filha, se desliga das coisas, busca a minha presença. Descansa, busca a minha presença, filha. Por que está tão aflito o teu coração? Por que está tão angustiado? Eu não sou tua rocha, eu não sou tua fortaleza, eu não sou tua salvação, eu não sou o grande eu sou na tua vida. Eu tenho te faltado, filha. E a palavra de Deus fala, né? Tu és, aí Davi falou, não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não recuse nem me desampares, ó Deus, a minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quer dizer, aqueles que você ama. Né? Não é que Davi foi abandonado pelos pais dele, não. Mas muitas vezes aquele que você ama te desampara. Né? Aquele que você mais espera, às vezes, te desampara. Aí o Senhor fala assim, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou te deixar. Pode ser que um pai ou uma mãe, que a gente vê isso muito acontecer nos dias de hoje, né? Desampare, mas eu não, você é a menina dos meus olhos. Eu paguei um alto preço na cruz do Calvário por você, filho. Filha, eu jamais vou te deixar. Seja em qualquer situação, eu jamais vou te deixar. Eu jamais vou te abandonar. Eu estou contigo. Deixa eu fazer, deixa eu abater os teus inimigos. Crê somente, crê somente. E a palavra do Senhor fala aqui, né? Ensina-me, Senhor, o teu caminho. O caminho do Senhor é o mapa, né? E guia-me pela tua vereda. A vereda é a palavra de Deus, por causa dos que me espreitam. Não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levanta falsa testemunha e os que só respiram crueldade. Eu creio, depois de tudo que ele passou, né, de tudo que aconteceu com Davi, ele termina assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio ainda que verei os meus inimigos sendo derrotados a cada dia, porque eu vejo, né, a cada dia. Cada dia um se levanta, Deus vai lá e abate, né? Outros Deus até permite que fique mais tempo para nos ensinar algo, né? Mas ele nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória. Às vezes ele testa, né? A nossa fé, a nossa paciência, né? Às vezes ele testa, mas ele dá a vitória. Ele dá a vitória. E aí falou assim, olha, eu creio que verei a bondade do Senhor nas terras dos viventes, em todas as áreas. Aí ele fecha com chave de ouro aqui, né? Espera pelo Senhor. Eu vou esperar pelo homem? Não. Eu vou esperar pelos meus recursos? Não. Eu vou esperar pelas minhas forças? Não. Eu vou esperar por aquilo que os meus olhos veem? Eu preciso ver para crer? Não. Porque feliz é aqueles que não creram, né? Que não viram, mas creram. Nós, né? Não vimos, mas cremos que o Senhor tem feito e que Ele vai fazer, Ele vai continuar fazendo, né? Tem bom ânimo, tem bom ânimo. Espera pelo Senhor, espera pelo Senhor. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei, eu só sei das minhas lutas, das minhas petições ao Senhor, né? Dos meus gigantes, mas o Senhor fala todo dia, espera, espera pelo Senhor, espera por mim, espera, espera, espera. Esperar não é fácil, né, irmã? Não é fácil. Não é fácil.
o Senhor falou muito com Davi sobre isso. Eu esperei, olha só que Davi falou, eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus está ouvindo o nosso clamor. Ele guerreia as nossas guerras. Ele batalha as nossas guerras. Ele está indo na frente. Ele é o general que não perde batalha. É o general que está sempre na frente, como ele foi com Ezequias, como ele foi com os seus servos do passado. Ele é hoje conosco. Ele vai na nossa frente. Ele vai na nossa frente. Oh, aleluia. Ah, Deus, vai na nossa frente, Senhor. Vai, Senhor. Vai tirando os caminhos tortos. Vai tirando tudo aquilo que não te agrada. Vai abatendo os inimigos. Vai abatendo, seja na alma, seja no corpo, seja no espírito, seja no financeiro. Senhor, vai abatendo. Vai abatendo, Senhor. E aí ele fala, fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, né? Tenha coragem, espera diante das dificuldades. Então, o Senhor, como ele foi com Davi, né? Como ele foi a luz do Davi, como ele foi a salvação do Davi, como ele foi a fortaleza do Davi, ele é a nossa salvação. Ele é a nossa fortaleza em todos os momentos da nossa vida, em todos. Não é em um nem dois, é em todos os momentos da nossa vida. E eu gostaria agora de orar. Eu não sei qual é a tua situação, né? Mas eu vou orar. Eu vou orar, né? Porque o Espírito Santo de Deus sabe, ele sabe de todas as coisas. Talvez você esteja chorando aí, né? Quantas madrugadas chorando. Quantas madrugadas dizendo para Deus, Senhor, eu acho que tu não estás me escutando, né? Quantas madrugadas falando para o Senhor, Senhor, parece que nada acontece. Ah, queridos, no reino espiritual acontece sim. Deus tem ouvido o clamor. Deus tem ouvido o clamor dos seus servos. Continua, não desista. Não desista, não desista, não desista para aquilo que o Senhor tem a fazer na tua vida e na minha vida. Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra ela é viva e eficaz nas nossas vidas. É como espada de 2 gumes, Senhor. Vai até na divisão da alma e do espírito. Deus, tu conhece a necessidade de cada um, Senhor. Tu conhece, Pai. Tu é aquele, Senhor, que sonda os nossos corações. Ah, Senhor, como Davi, Senhor, que falava, Senhor, sonda o meu coração. Sonda, Senhor, os nossos corações. Nesta noite, Pai, quantas batalhas, quantas lutas, quantas guerras. Ah, Deus, nos ajude, Pai, a vencer essas guerras. Ah, Senhor, nos dá força, nos dá graça, Senhor, nos ajude, Senhor, a esperar em Ti, nos ajude, Senhor, a não estar conturbados, nos ajude, Senhor, a não estar ansiosos, perturbados, aflitos, angustiados, nos ajude, Senhor, a ter paz, sabendo que Tu és a nossa salvação, sabemos que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente em todas as situações. Ó Deus, abate os nossos inimigos. Abate, Senhor, os nossos inimigos, Pai, porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus para desfazer as obras do inimigo, Senhor. E eu creio, Pai, no poder da autoridade do nome de Jesus. Que os inimigos, Senhor, estão caindo por terra. Os inimigos estão caindo por terra, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Haverá tempo novo, haverá tempo de refrigério, Senhor. Tempo de surpresas do céu para as nossas vidas, Pai.
Sustenta-nos, Pai, nas tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, amém, amém.